Imagine uma casa comum, luz acesa, brinquedos no chão, e uma família que num instante percebe que alguém não está mais ali. Ou pense numa rua tranquila de cidade média, onde uma pessoa some como se o mapa daquele lugar tivesse uma falha. Sem testemunhas claras, sem câmeras que mostrem o momento, apenas um vácuo que cresce com as horas. Esses são alguns dos cenários que se repetem nas histórias que atravessam décadas de notícias e processos no Brasil. Casos que mantêm segredos, perguntas sem resposta e uma sensação persistente de injustiça. Este vídeo reúne relatos e padrões por trás de desaparecimentos que marcaram o país. Desde a infância do caso de 1973 até eventos mais recentes, passando por mistérios urbanos, pistas inconclusivas e feridas abertas na memória coletiva. O objetivo não é apontar culpados nem propagar teorias, é organizar fatos, distinguir hipóteses de evidências e chamar atenção para como o sistema investigativo e a sociedade lidam com essas ausências. Se você quer que a gente continue investigando casos como este, inscreva-se para acompanhar a série. Em 1973, no Rio de Janeiro, a família Ramírez da Costa viveu o pesadelo que nunca deveria existir: o desaparecimento de uma criança dentro de casa. Carlos Ramírez da Costa, conhecido como Carlinhos, foi visto pela última vez no interior da residência. A correria começou em minutos, telefonemas em busca de ajuda, vizinhos apavorados, a polícia avisada. Surgiram relatos de supostas tentativas de resgate por telefone, sinais de que alguém teria ligado exigindo um resgate, mas essas comunicações nunca chegaram a produzir uma solução. A investigação formal passou por várias versões, evidências foram fragmentadas e, com o tempo, o caso ganhou um caráter emblemático do que significa uma família sem respostas. Até hoje permanecem dúvidas fundamentais. Como alguém sai de um lar sem deixar rastros? Quais provas foram efetivamente recolhidas e quais se perderam nos arquivos? Mais adiante, em 1991, Curitiba foi palco de outro desaparecimento que desafia explicações lineares. Guilherme, jovem que caminhava por ruas consideradas seguras na hora do desaparecimento, sumiu sem deixar sinais óbvios. As buscas envolveram força-tarefa policial, voluntários e cobertura da imprensa. Entre as linhas investigativas, houve menções a deslocamento interestadual e até hipóteses de adoção irregular, mas nada se consolidou em provas concretas. Testemunhos se contradisseram, algumas pistas esfriaram, e o caso acabou por se somar à estatística de quem sumiu esperando uma resposta que não veio. O que permanece são registros, datas e a imagem de uma família forçada a conviver com o desconhecido. Esses dois primeiros casos já escancaram dois padrões que voltamos a encontrar repetidas vezes: desaparecimentos em ambientes domésticos ou rotineiros, e investigações que, por variadas razões, não avançam até uma conclusão definitiva. Em seguida, a história se complica com casos que trazem boatos, prisões polêmicas e reviravoltas forenses. Em 1992, Guaratuba registrou o desaparecimento de Leandro, episódio que chegou a ser envolto por boatos de práticas ritualísticas. A narrativa pública passou por prisões, confissões que posteriormente foram questionadas em termos de coerência e legalidade, e um processo de investigação marcado por inconsistências. Por décadas, a família viveu entre esperanças e frustrações, até que, em 2022, uma confirmação científica trouxe ao menos um elemento de fechamento. Exames de DNA identificaram restos humanos como sendo de Leandro. É um dado que confirma a perda, mas não resolve todas as perguntas. A identificação por DNA esclarece uma parte do destino físico da vítima. No entanto, a responsabilização de quem cometeu o crime permanece obscura em vários aspectos. O caso ilustra um ponto crucial. A ciência forense pode dar voz aos corpos, mas nem sempre a voz é suficiente para indicar quem deve responder por um crime. No mesmo campo de desaparecimentos urbanos e com forte repercussão pública, está o caso de Priscila Belf, ocorrido em 2004 no Rio de Janeiro. Priscila sumiu no horário do almoço, em uma área movimentada do centro da cidade. A cobertura da imprensa foi intensa, sobretudo por conta de sua ligação familiar com alguém conhecido publicamente, o que ampliou o interesse e também as especulações. As investigações percorreram rotas tradicionais: entrevistas, análise de imagens, checagem de possíveis deslocamentos, sem, no entanto, chegar a uma conclusão definitiva que desse justiça à família. A visibilidade midiática trouxe apoio e pressão.
mas não eliminou a sensação de que notoriedade e solução não são sinônimos. Há ainda casos que se entrelaçam com a história política do país, quando o desaparecimento deixa de ser apenas um crime individual para se transformar em símbolo de um contexto de violência estatal. Edgar de Aquino Duarte desapareceu durante os anos da ditadura militar. Documentos posteriores, além do trabalho de comissões que buscaram desvelar o passado autoritário, indicaram que agentes do Estado podem ter participado diretamente de sua captura. A Comissão da Verdade e outros organismos produziram relatórios e provas documentais que colocam esse desaparecimento no campo das violências políticas sistemáticas daquela época. Mesmo assim, muitos pontos sobre o destino e as circunstâncias específicas de Edgar permanecem sem esclarecimento, e a família conviveu com um silêncio oficial, que só começou a ser preenchido por documentos e depoimentos décadas depois. Esse tipo de caso ressalta uma diferença essencial. Quando o próprio Estado se torna um ator do desaparecimento, o caminho para a verdade é mais tortuoso e depende de arquivos, reaberturas e da coragem de quem arquiva ou denuncia. Ainda em 1999, no litoral do Rio Grande do Sul, o caso conhecido como Bruno envolve um cenário que poderia ser simples, uma bicicleta abandonada na areia, e que por falta de conclusões, virou um enigma. A bicicleta encontrada na beira da praia, pegadas que terminavam abruptamente e indícios de um veículo na areia deram à investigação pontos de partida concretos. Mas nenhum desses indícios se traduziu em uma linha de conclusão robusta. Rastros particulares não foram suficientes para apontar um autor, e testemunhas que poderiam conectar os fragmentos não apresentaram relatos definitivos. Assim, Bruno entrou para uma lista de desaparecidos cujas pistas materiais não se traduziram em responsabilização. O caso de Celso Daniel, assassinado em 2002 em Santo André, após um sequestro, ocupa um lugar à parte no repertório nacional de desaparecimentos e mortes misteriosas. Por envolver uma figura pública, o então prefeito, o episódio desencadeou investigações que navegaram entre a possibilidade de crime comum, ação de quadrilhas especializadas em sequestro e versões que apontavam motivações políticas. Ao longo dos anos, surgiram diferentes linhas de apuração. Algumas investigações indicaram a atuação de uma quadrilha. Outras apresentaram indícios de ordens que poderiam estar relacionadas a interesses políticos. O fato é que, apesar de condenações relacionadas ao homicídio, as perguntas sobre quem mandou e por que continuam a ser objeto de disputa pública e judicial. A ausência de consenso sobre mandantes revela como contextos de poder e interesses podem dificultar a chegada da verdade. Voltando a um cenário de natureza, em 1985, durante uma excursão no Pico dos Marins, um escoteiro chamado Marco Aurélio desapareceu sem deixar vestígios. As buscas envolveram equipes especializadas e voluntários. A região de montanha apresenta riscos naturais, desníveis, falhas de orientação, condições climáticas adversas, e por isso, sempre existe a hipótese de um acidente. Ainda assim, a ausência de corpo, falta de testemunhas e lacunas nos relatos tornam o caso mais um mistério em que a linha entre acidente, negligência ou crime nunca foi traçada com segurança. Marco Aurélio permaneceu, para parentes e comunidade, como uma presença que a memória insiste em manter viva, mesmo sem respostas consoladoras. Se reunirmos esses relatos, algumas conexões e padrões tornam-se visíveis. Primeiro, a diversidade de contextos. Desaparecimentos acontecem em casa, em ruas movimentadas, em áreas isoladas e até em cenários ligados ao conflito político. Segundo, as falhas investigativas recorrentes, coleta incompleta de provas, confissões controversas, testemunhos contraditórios e arquivos mal organizados. Terceiro, o papel dos boatos e da imprensa. Manchetes e rumores podem tanto manter um caso vivo, quanto distorcer a percepção pública e dificultar o trabalho técnico quando informações não verificadas se espalham. Por que tantos casos evocam essa sensação de segredo? Porque, em muitos deles, a investigação encontra limites técnicos ou institucionais. A ausência de câmeras, a contaminação de cenas, a fragilidade de testemunhos e a morosidade processual contribuem para que o mistério se mantenha. Em outros casos, como no período da ditadura, a própria estrutura do Estado foi usada para ocultar fatos, criando um obstáculo adicional à verdade. E quando o noticiário se encarrega de narrar o acontecido, a família pode ganhar visibilidade, mas essa exposição nem sempre acelera o esclarecimento.
às vezes pelo contrário, dispersa a atenção ou pressiona por conclusões prematuras. Há ainda a questão humana do luto prolongado. Famílias vivem com o tempo dividido entre busca ativa e convívio com a incerteza. Em processos que se arrastam, a memória coletiva tende a oscilar. Alguns casos são lembrados por anos, outros, com menos apelo midiático, caem no esquecimento institucional. É por isso que a memória pública importa. Manter registros, noticiar com rigor e reativar investigações quando tecnologias e métodos evoluem são práticas que ajudam a transformar segredo em histórico. Existem também lições práticas que aparecem nas investigações bem conduzidas. A integração entre equipes forenses e policiais, a preservação adequada de locais de desaparecimento, a rápida checagem de câmeras e celulares, e o trabalho coordenado entre estados e municípios aumentam as chances de avanços. Além disso, o uso da ciência, do DNA à análise de dados de deslocamento, mostrou ser determinante em casos como o de Leandro, em que a confirmação pericial trouxe um ponto de verdade que antes não existia. Mas tecnologia por si só não basta. É preciso vontade institucional, arquivos acessíveis e políticas de proteção às vítimas e às suas famílias. Ao fim desse levantamento, fica claro que os chamados segredos dos desaparecimentos não são apenas mistérios isolados. São sintomas de fragilidades institucionais, de contextos sociais que permitem que alguém desapareça, sem que o conjunto de respostas se mobilize de forma eficiente. São também lembranças de que a justiça exigirá, em muitos casos, persistência e pressão pública para que arquivos sejam reabertos, novas perícias realizadas e testemunhos reavaliados. Qual é, então, o sentido de recontar essas histórias? Não é sensacionalismo, é manutenção da memória. Ao relembrar Carlinhos, Guilherme, Leandro, Priscila, Edgar, Bruno, Celso Daniel e Marco Aurélio, o que se busca é apontar lacunas e provocar reflexão. Como sociedade, que mecanismos criamos para evitar que pessoas desapareçam sem resposta? Que políticas públicas priorizam investigação e prevenção? Como preservamos o relato das vítimas para que futuras gerações não apaguem o que aconteceu? A verdade é que nem todo mistério tem solução imediata. Alguns segredos permanecem, outros cedem à ciência e à pressão social. Mas há um fio que atravessa todas essas histórias: a necessidade de dignidade para as vítimas e suas famílias. Exigir investigação séria, respeitar o luto, combater boatos que atrapalham a apuração e manter arquivos acessíveis são formas concretas de honrar quem desapareceu. Se estes casos ensinam algo, é que o esquecimento é um risco tão grande quanto a impunidade. Manter essas narrativas vivas, com responsabilidade jornalística e rigor técnico, é parte do caminho para que segredos não se transformem em silêncios permanentes. Compartilhar informações corretas, apoiar iniciativas que busquem reabrir inquéritos quando surgem novas provas, e cobrar transparência das instituições são formas de responder ao que ficou sem resposta. Se você acompanhou até aqui, pegue esse conteúdo como um convite à reflexão e à ação silenciosa. Converse com pessoas que possam ajudar a manter a memória, apoie organizações que atuam em defesa das vítimas e exija das autoridades que casos não resolvidos sejam tratados com prioridade. E se achar importante, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas histórias e para que as ausências deixem de ser apenas segredos do passado. A lembrança de cada um desses nomes: Carlinhos, Guilherme, Leandro, Priscila, Edgar, Bruno, Celso Daniel e Marco Aurélio, não é só um registro de tragédia. É um chamado para que a sociedade não aceite o desaparecimento como algo comum sem resposta. Que esses casos inspirem investigação rigorosa, políticas públicas mais eficazes e, sobretudo, memória viva. Se este conteúdo trouxe clareza ou inquietação, curta, compartilhe e inscreva-se para que possamos continuar investigando e contando histórias que merecem ser lembradas.